Amém? Vamos para a palavra de Deus? Quem sabe aí qual é o texto da nossa série de mensagens? Já deu para decorar ou não? Atos 2. Abre aí a sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 2, o versículo 42. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra aqui aberta diante de nós. Obrigado, Senhor, porque ela é uma riqueza inestimável, disponível aqui a cada um de nós. E nós pedimos, Senhor Deus, que agora o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor continue a nos ensinar a respeito daquilo que é necessário para uma vida daqueles que seguem o Teu Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós chegamos aí na nossa última mensagem dessa série que nós fizemos aí durante esse mês de março, né? E são aí 4 domingos hoje que nós estamos meditando a respeito desse texto, meditando a respeito daquilo que é necessário para a vida cristã, o que realmente é necessário para um discípulo de Cristo. E eu espero que isso esteja aí sendo edificado no seu coração, que isso tenha gerado fruto no seu coração. Se necessário, volte lá, ouça as mensagens novamente, medite a respeito desse texto, porque é isso que é necessário para nós termos uma vida com Cristo. Isso que é necessário para nós seguirmos o Senhor dia após dia, tirarmos aqueles fardos pesados que nós mesmos às vezes colocamos na nossa vida. Então, que você possa meditar nesse texto, aprender com o Senhor e, acima de tudo, viver a partir dessa palavra, que isso é o mais importante. Amém? Então, nós ouvimos aí durante esses 4 domingos o que é necessário. Começamos só para fazer um resumo muito mais rápido do que eu consegui fazer. Nós começamos lá no primeiro domingo meditando a respeito da doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Ela é necessária, é o que você tem que investir a sua vida, conhecer esse livro, ouvir do Senhor, aprender dele. Todos os dias você ir para esse livro e meditar a respeito da palavra de Deus. Não é no domingo que você ouve a palavra, é diariamente, indo e meditando a respeito do que aqui está escrito. Se dedique a conhecer a doutrina dos apóstolos, aos ensinos dos profetas. Estar aqui, querido, conhecendo o Senhor. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, nós aprendemos a respeito do caráter de Deus, do que Ele pode fazer e da posição que Deus está, que Ele é grande, insuperável, altivo Deus, santo, glorioso, poderoso, eterno, justo e verdadeiro, e por aí vai. Isso é a doutrina dos apóstolos. No segundo dia nós aprendemos a respeito da comunhão, que não basta você então falar, eu vou ter um relacionamento com Deus, e você se fecha na sua casa e acha que está tudo bem. Nós precisamos ter comunhão com o corpo. Porque no dia que você disse sim para o Senhor Jesus, você foi inserido no corpo de Cristo, na igreja. Você é um membro do corpo. Esse corpo que é formado por diversos membros, cada um fazendo a sua parte, e assim nós vamos edificando a igreja, vamos conhecendo mais a respeito de Cristo. Não se vive um relacionamento com Cristo sozinho. Aí eu dei o exemplo do dedinho. Nós corta o dedinho aqui, amputa ele e deixa aqui. Ele vai sobreviver?
Não, vai morrer, vai apodrecer, vai cheirar ruim, vai juntar bicho. Assim é nós fora do corpo de Cristo. Você tem que estar inserido, fortalecer a comunhão. Amém? Aí, semana passada, nós falamos a respeito do testemunho, o partir do pão, né? Que eles se dedicavam ali não só à doutrina, não só a estarem juntos, mas em testemunhar a obra de Cristo na sua vida. Eles partiam pão de casa em casa, faziam as suas refeições juntos. Por onde eles iam, eles estavam testemunhando o que Cristo havia feito na vida deles. Se nós queremos ter a nossa fé viva, se nós queremos estar cheios de Deus, se nós queremos estar firmes com o Senhor, nós temos que nos dedicar a testemunhar a respeito da obra de Cristo. E aí eu falei para você que o primeiro efeito do partir do pão é esse testemunho pessoal. É quando você prega o evangelho a si mesmo. Todos os dias nós devemos nos levantar e dizer: obrigado, Jesus, pela tua salvação na minha vida, porque eu era um miserável pecador e o Senhor me resgatou, o Senhor me libertou, o Senhor me transformou. E isso é um sólido fundamento para nós, porque aí nós vamos honrar o Senhor com a nossa vida, porque esse peso da salvação de Cristo está aqui, ó, queimando, ardendo sobre nós. Então é um testemunho pessoal. Mas também o partir do pão é coletivo, é nós testemunhando uns aos outros, é nós falando: estamos juntos, irmãos, há um sangue sobre nós, o sangue de Cristo, é isso que nos une, é isso que nos mantém juntos. E aí é nós aqui fortalecendo uns aos outros, porque o partir do pão, a ceia, era algo coletivo, então não dá para você ceiar sozinho na tua casa, sabia disso? Tem gente que não vem na igreja e fica assistindo uns cultos online, pega um pãozinho lá com suco e vai ceiar em casa. Misericórdia, irmão, você não entendeu nada. Porque não é a respeito de fazer o ato, mas é a respeito de olhar nos olhos um dos outros e falar: somos um corpo em Cristo Jesus. Tanto que a repreensão de Paulo à igreja de Coríntios, o que era? Vocês estão ceando, cada um comendo a sua ceia. Ninguém está pensando no outro. Então o testemunho é coletivo. E aí, por último, nós meditamos que o partir do pão é inclusivo. Não é só para nós também. Tá, vamos fechar entre nós aqui, tá gostosinho, tá um número bom, todo mundo se conhece, todo mundo amiguinho. Mas o partir do pão é para revelar o Cristo, a obra de Cristo. Então é para chamar outros para vir e comer do pão da vida, beber do cálice da vida. É testemunhar do Cristo em todo tempo. É que os outros olhem para nós e falem assim: olha a obra que Cristo fez na vida dessa pessoa. Eu quero isso para mim. Eu quero participar dessa mesa. Isso é o partir do pão. Amém? Ó, que resumo, hein? Rápido, hein? Esse foi bom. E hoje nós entramos então no último fundamento, a última coisa que nós devemos realmente nos dedicar, que é a oração. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam à oração. Em vários momentos, queridos, vários momentos. Vou pegar só o livro de Atos como exemplo. Nós vamos ver a oração presente no meio da igreja. Eles se movendo pela oração. Tudo que eles faziam estava regado pelas orações. Eles não se faziam nada sem estar em oração, em ser gerado em oração. E isso deve ser o mesmo caminho que nós temos que seguir, nos dedicar à oração. Quando nós olhamos aí para o livro de Atos, já no capítulo 1, Lucas vai relatar aí Atos 1,14, ele diz: todos eles reuniam sempre em oração. O Senhor Jesus sobe para os céus
fala: olha, espera em Jerusalém, que vai ser derramado o poder do alto, e eles vão, se reúnem e se dedicam à oração. Estavam eles ali, os discípulos, os apóstolos, as mulheres, os irmãos de Jesus, se dedicando à oração. Em Atos 2, vai dizer que eles estavam reunidos juntos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo desce sobre eles. O que eles estavam fazendo? Orando. Eles não estavam só lá juntos, estavam juntos esperando a promessa do Senhor, em oração. Dessas orações saía a ousadia para glorificar o nome de Deus. Por exemplo, Pedro e João subindo para o templo na hora da oração, às 3 da tarde. E aí eles veem um aleijado à porta do templo. E Pedro e João fazem um milagre ali, em nome de Jesus, e põe aquele homem de pé. Então a oração gerou a ousadia para glorificar o nome de Deus. Através dessas orações saía também a perseverança para continuar na fé. Ali em Atos 4:24, eles estão sendo perseguidos, foram ameaçados, foram torturados, e aí a igreja se reúne, e aí eles vão orar, e aí eles falam assim: Deus, livra nós das perseguição. Deus, nós não queremos mais apanhar em teu nome. Foi isso que eles oraram? Não, eles oraram pedindo perseverança. Nos ajuda, Senhor, nos reveste de mais ousadia para pregar o Evangelho. Derrama o teu poder sobre nós. Eles estavam orando, pedindo perseverança. Em Atos 6, dessas orações eram liberados propósitos e levantado pessoas para o ministério. Eu não sei se você percebeu, eu nem estou citando tudo, mas eu estou indo capítulo por capítulo de Atos. Em cada capítulo tem oração, gente. E aí no capítulo 6, no versículo 4, eles se dedicavam à oração e o ministério da palavra. Eles estavam dedicados a buscar a oração, e eles impunham as mãos orando e comissionando pessoas, despertando propósito no meio da igreja. Tudo isso, a igreja primitiva era movida por oração. No capítulo 7, enquanto eles apedrejavam Estevão, ele orava. Estava tomando pedrada, não é pedrinha não. E ele estava orando a Deus. Capítulo 8. Eles chegaram ali na vila de Samaria e oraram para que recebessem o Espírito Santo. No capítulo 9, quando a jovem Dorcas morre, Pedro ajoelha e ora a Deus, levanta e pede para que aquela menina se levante, ressuscitada dentre os mortos. No capítulo 10, Cornélio, o texto vai dizer a respeito dele que ele, capítulo 10, versículo 1, que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Continuamente a Deus. No versículo 9 vai dizer que antes de Pedro ir lá visitar Cornélio, ele estava no terraço orando a Deus. No capítulo 12, Pedro ficou detido numa prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. No capítulo 13, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós podíamos continuar aqui até o capítulo 28 de Atos, e a oração vai estar presente no meio da igreja, e sem a oração nada era feito. A oração é esse combustível que nos move, queridos. A oração abre um acesso à realidade dos céus no nosso meio. Eles se dedicavam à oração porque esse era o estilo de vida do nosso próprio Senhor. O Senhor se retirava constantemente para estar em oração, falando com o Pai.
Tanto que os discípulos, ao verem ele orando, estando ali, acho que é no capítulo 11 de Lucas, ele desce ali do seu momento de oração e eles falam: mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar também. Sabe, e eu penso que esse desejo de aprender a orar é porque todos os dias ele via o Senhor orando. E fala: eu quero ter essa vida de oração também. Por onde que eu começo? Mestre, nos ensina a orar. Tudo começa pela oração, querido. É mantido pela oração e é realizado através da oração. Tudo na tua vida deve começar com oração, deve ser mantido com oração e realizado com oração. Amém? Oração é mais do que falar com Deus, mas é ter intimidade com o Senhor. Uma das definições de oração é falar com Deus, mas é mais do que você falar com o Senhor. É mais do que você pegar uma lista e ler diante de Deus, falar amém e vai embora. Oração é mais do que cumprir um protocolo. Oração é mais do que fazer o que é certo. Mas oração é cultivar essa intimidade com Deus, é ter um relacionamento com Ele, porque orar é entrar diante da presença de Deus. Olha o privilégio que o Senhor nos deixou. Quando nós oramos, nós pela fé entramos nos átrios de Deus, passamos por esse átrio e entramos no lugar santo, onde a glória de Deus habita. Nós falamos diretamente com o Rei, com o Senhor de todas as coisas, com aquele que tem o sim e o amém, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Quando nós oramos, e aí nós deveríamos valorizar mais essa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu, porque quando nós oramos, nós estamos falando com o dono de todas as coisas. Orar é ir e estar na presença de Deus, dialogar com o Senhor, falar e ouvir, permanecer diante dele. E aí o texto está nos dizendo que a igreja se dedicava às orações. Dedicar, investir, perseverar, estar em oração. O que é necessário para nós, querido, é orar. Oração é um ponto de intercessão, um ponto de ligação entre os céus e a terra. Quando nós entramos em oração, nós estamos fazendo do lugar onde nós estamos um ponto onde o céu vira realidade. É muito forte isso. Você sabe que quando nós erguemos a nossa voz nesse lugar aqui, nós estamos levando esse lugar aos céus. A realidade do reino dos céus. Um acesso à graça e o poder de Deus. Igreja, nós não podemos negligenciar a oração. Nós não podemos ignorar uma ferramenta, uma graça tão poderosa que Deus nos deixou e nos ensinou. É necessário orar. Sabe, tudo que nós temos ouvido aí nesses domingos para trás, o se dedicar à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao testemunho, tudo isso é movido e sustentado pela oração. Eu só vou aprender a respeito do Senhor, eu só vou me dedicar à palavra, vou ouvir o Senhor se eu tiver uma vida de oração. Eu só vou ter uma vida de comunhão se eu tenho uma vida de oração. Eu só tenho uma vida de testemunho se eu rego ela em oração. Porque tudo começa nos céus. Por isso que o Senhor nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Oração transforma as realidades sobre o mundo espiritual até que ela se materialize no mundo natural. Tudo começa em oração. A oração
transforma as realidades nas regiões celestiais para serem consumadas na vida natural. Por isso, quando você vai convidar alguém para vir na igreja, quando você se dispõe a pregar o evangelho a alguém, quando você se dispõe a ir em um lugar, antes ore. Ore. Prepare nos céus para que seja uma verdade na terra. E aí as coisas vão começar a ser diferentes. O que é necessário para uma vida do discípulo de Cristo Jesus é que ele se dedique à oração. Amém? A oração transforma tudo. E aí, assim como eu fiz semana passada, o que eu quero falar com você aqui nessa noite é por que é necessário que nós nos dediquemos à oração. E aí eu quero que você abra mais um texto comigo aí em Atos capítulo 31. E aí esse texto vai nos falar por que é necessário que nós nos dediquemos à oração. Atos 4, versículo 31. Eu falei Atos 31? Ó, achei um bom de Bíblia aqui, ó. Atos 4, 31. O texto diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? Então esse texto nos fala que, mais um exemplo, que a igreja estava dedicada à oração, e quando eles oraram, tremeu o lugar, e o Espírito Santo veio sobre eles. Que o Espírito Santo venha sobre nós, trema tudo aqui, chacoalhe tudo que precisa ser chacoalhado, e que nós saiamos aqui cheios da autoridade, do poder do nome de Jesus. Amém? Mas o que eu aprendo com esse texto é que a primeira coisa que a oração faz é que ela transforma o nosso coração. A oração transforma o nosso coração. O texto diz aí que depois que eles oraram, eles ficaram aí cheios do Espírito Santo. E aí no versículo 32 diz: da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. A oração, ela transforma a nossa mente, ela transforma o nosso coração, porque orar é entrar na presença de Deus, é ou não é? Orar é ir até Deus, é estar com o Senhor, é ser exposto a Deus. E na medida que nós oramos, na medida que nós estamos diante da face de Deus, nós somos transformados por Ele. Todos os homens que estiveram na presença de Deus, tiveram um encontro real com o Senhor, foram transformados por Ele. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram transformados por um encontro com o Senhor. Como aquele cego que diz: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Homens e mulheres são transformados pela glória de Deus. Como Isaías, que entra no lugar santo, contempla o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele é purificado da sua iniquidade. Todos que vão diante de Deus são transformados por essa glória. Quando nós oramos, a mente e o coração de Deus é compartilhado conosco. Ele compartilha o seu coração, o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas.
Pois a oração, ela é mais do que falar com Deus, é estar com Deus. E quem está com Ele é transformado por Ele. Pela fé, nós entramos nesse lugar santo, diante da presença gloriosa de Deus. E nós somos expostos a essa glória e transformados por essa glória. Por isso, guarda isso no seu coração. À medida que nós contemplamos o Senhor, é à medida que nós vamos ser transformados por Ele. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18 assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isso, que nós agora, que tivemos o véu removido do nosso entendimento, contemplamos o Senhor na sua glória, e agora nós somos transformados, em algumas versões vai dizer, de glória em glória, a sua semelhança. Na medida que eu contemplo o Senhor, que eu vou conhecendo quem Ele é, que eu gasto tempo na sua presença, eu vou sendo transformado, eu vou sendo mudado. Não é você, querido, na força do seu braço, que vai transformar o teu coração, mas é gastando tempo na presença do teu Deus, e aí você vai ser transformado. Quanto mais tempo temos com o Senhor, mais refletimos o seu caráter. E aí o exemplo que eu mais gosto de dar, que eu acho que é muito claro, é o exemplo de Moisés. Moisés sobe e fica lá naquele alto monte glorioso, na presença de Deus, durante 40 dias. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia. Por que o rosto dele resplandecia? Por ter conversado com Deus. Por ter conversado com o Senhor, o rosto dele resplandecia. Querido, se você gastar tempo com o teu Deus, falando com Ele, todo dia, reserva um tempo, esteja na presença dEle, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a caminhar pelas ruas, e aí assim como Moisés, você nem vai se dar conta, mas o teu rosto vai estar resplandecendo a face do teu Deus, a glória do Senhor, a beleza do teu Deus, as virtudes de Deus vai ser conhecida através da tua vida. Você vai comunicar o que você ouviu do Senhor, o caráter de Deus, porque os 10 mandamentos é isso, é o caráter, é a lei de Deus, e Moisés está aqui agora resplandecendo a glória de Deus na sua face, porque ele ficou e conversou com Deus. À medida que nós somos expostos a Deus, nós refletimos o seu caráter, tanto que Moisés é aquele homem que lá no Egito, por um impulso, querendo fazer justiça com as mãos, mata um egípcio. E aí depois a própria palavra de Deus, em Números 12, vai dizer, ele é o homem mais manso da terra. Mas o que aconteceu? Alguém que mata alguém no impulso? Que mansidão que é essa? Mas é que ele caminhou com o Senhor, teve tempo com Deus e foi transformado por esse relacionamento com Deus. Por isso, dedique a sua vida à oração, querido. Se dedique a ter tempo com Deus. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6, quando você for falar com o seu Deus, vá para o seu quarto, feche a sua porta e busque o teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar.
Gaste tempo com o Senhor, tenha esse lugar secreto com o teu Deus. Porque oração, querido, não é convencer ao Senhor, mas é alinhar o nosso coração com a vontade dEle. Não é ir para tentar de uma forma convencer o Senhor de algo, mas é ir lá para estar exposto a Ele, é gastar tempo, é ouvir, é ter prazer nele. Esses dias eu estava, vou usar você de exemplo aqui, estava conversando com o Alex, eu falei, Alex, às vezes oração, tempo com Deus não é ir falar com o Senhor, mas é estar com Deus. Vai, fala para o Senhor, Senhor, hoje eu só quero ficar aqui com o Senhor, não tem nem muito para falar. É você gastar tempo, é ter uma intenção de coração. Deus, hoje meu coração está pesado, está difícil, eu não tenho ânimo para falar, eu não tenho as palavras certas, mas eu entendi que o melhor lugar para eu estar é na tua presença, então eu vou ficar aqui. E se o Senhor puder vir, me envolver nos teus braços, me envolver na tua presença, é o que eu mais preciso hoje. E talvez, em vez de orar e levar a tua lista de petição, é só estar e adorar Ele, dar palavras de adoração. É tempo com o Senhor que nos transforma. É tempo com o Senhor que nos reaviva. Às vezes nós falamos, estou tão fraco, tão desanimado na fé. Não sinto mais nada no culto. Mas é que você está abandonando a dedicação a um tempo com o Senhor, dia após dia, dia após dia, regando e fortalecendo o teu relacionamento com Deus, amém? E aí, a nossa mente, o nosso coração vai ser transformado. Então a primeira coisa que eu aprendo para eu me dedicar à oração é porque ela transforma o meu coração. Não é eu que mudo a intenção de Deus, mas é o meu coração que é alinhado com a vontade de Deus, quando eu oro. A segunda coisa que eu aprendo é que a oração, ela vai transformar as nossas obras. Ela transforma as nossas atitudes. O texto continua aí na segunda parte do versículo 32 e diz aí que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O que está acontecendo aqui é um grupo de pessoas tão cheias de Deus que eles, o que era deles, aquilo que eles tinham conquistado com o seu trabalho, os seus recursos, a sua vida, eles estavam falando, olha, nada é só meu, é tudo da igreja, é tudo nosso, é tudo dos irmãos, eu estou aqui para servir as pessoas, eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para viver para o outro, porque eu entendi que o evangelho não é a respeito de mim, mas é a respeito de amar o meu próximo e amar o meu Deus. Então, só é possível viver nessa mentalidade aqueles que investem a sua vida em oração. Porque a minha oração vai transformar o meu coração, eu começo a ter a mentalidade de Cristo e isso vai refletir no que eu faço. Oração transforma as nossas obras. Porque as nossas orações vai determinar as nossas ações. Não tem como eu ficar diante da presença de Deus com o entendimento e orar certas coisas, sair dessa presença e viver de uma forma completamente diferente. Quantas vezes eu estava na presença do Senhor orando e pedindo, Deus, que o teu amor alcance as pessoas, que o Senhor perdoe aqueles que estão em pecado, Deus, que o Senhor salve determinada pessoa, Deus, que o teu evangelho seja pregado em todos os lugares. E aí na hora que você sai, você vai viver a tua vida, e aí surge alguém carente, necessitado de ouvir a mensagem do evangelho. E aí você se cala. E aí, quantas vezes eu não ouvi a voz do Espírito Santo, doce, suave, porém cirúrgica.
dizendo assim: lembra da tua oração mais cedo? Lembra das oportunidades que você pediu para orar? Lembra das oportunidades que você pediu para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus? Lembra dos pecadores que você pediu para ser salvo? Porque nós devemos entender que as nossas orações, nós devemos estar dispostos a ser a resposta das nossas orações. Cada oração que eu faço, eu tenho que ser o primeiro a querer ser a resposta dela. Cada oração, ela deve refletir as nossas ações. E aí, quanto mais tempo eu gasto na presença de Deus, sendo transformado por contemplar Ele, isso vai refletir lá no meu dia a dia, na minha vida. As minhas ações vão ser diferentes. Por isso que a igreja podia, em meio às ameaças, aí nesse mesmo capítulo que nós estamos meditando, no capítulo 4, sendo ameaçados, perseguidos, açoitados, eles podem orar ao Senhor pedindo mais ousadia para pregar o Evangelho e anunciar isso com mais intrepidez, porque eles regavam a sua vida em oração. É por isso que Pedro pode estar subindo para o culto às 3 horas da tarde. E aí ele está vendo um paralítico ao seu lado e ele pode parar e ter a ousadia de falar: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi do Senhor, isso eu te dou, levanta e anda. E aquele homem ser tomado pela mão e caminhar. Mas foi regado em oração, conhecendo o poder de Cristo, cultivando o relacionamento com Cristo, que ele pode dizer: eu tenho algo para te oferecer, e é mais rico do que a prata e o ouro, é o amor e o poder de Deus. Por isso que as orações transformam as nossas obras. Nós vamos ser instrumentos de Deus para manifestar a realidade do reino por onde nós formos. Nós vamos expressar o que nós cremos. Porque uma fé sem obras é morta. Se eu sou exposto ao coração de Deus e recebo esse coração, eu começo a caminhar sobre atos de amor. Quem cultiva uma vida de oração consegue amar o seu próximo, consegue olhar com misericórdia para o outro, começa a exercer compaixão, graça, justiça, misericórdia. Quem tem uma vida de oração vive inconformado com as injustiças do mundo e clama para que isso mude e age para que isso mude. John Wesley, o fundador do metodismo, ele era um homem que dedicou a sua vida à oração, a ter comunhão com Deus, mas o cerne do metodismo é o seguinte: atos de piedade e atos de misericórdia. Atos de piedade, o teu relacionamento com Deus, se dedicar a orar, dedicar a ler a Bíblia, dedicar a pregar o Evangelho. E atos de misericórdia é fazer o bem ao próximo, é ações sociais, é exercer misericórdia e justiça no mundo. Por isso que uma vida de oração caminha sobre obras transformadas, atos diferentes. Começa a orar e as tuas atitudes vão ser transformadas. Amém? E aí guarda isso no teu coração. Nós não mudamos os nossos comportamentos para chancelar as nossas orações diante de Deus, sabe? Vou caminhar certinho para Deus me ouvir. Nós não mudamos as nossas atitudes, os nossos atos para chancelar as nossas orações diante de Deus. Nós temos uma vida de oração, de relacionamento com Deus, e as nossas obras são transformadas. É diferente. Você começa a cultivar o relacionamento com Deus
e você vai agir diferente. Amém? Terceiro, a oração transforma o impossível. A oração tem o poder de remover o impossível das nossas vidas. O texto diz aí, no versículo 33, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. O que o texto está dizendo aqui, que aqueles que estavam ali, se dedicando à oração, se dedicando a estar com Deus, eles se moviam com grande poder, havia uma grande graça sobre eles, para eles fazerem sinais, prodígios, maravilhas, para trazer o sobrenatural na terra. Aqueles que se dedicam à oração vão testemunhar de Cristo, da vida de Cristo, com grande poder, queridos. Nós nos contentamos com muito pouco, nós nos contentamos em cantar, nós nos contentamos às vezes em sentir um arrepiozinho, nós nos contentamos a vir e orar pelos irmãos enfermos aqui como um protocolo, dizendo, é o mais certo a fazer, vamos orar. Mas o que Deus está nos ensinando, que uma vida que se dedica à oração, os sinais do Senhor, o poder de Deus é manifesto no meio deles. Então, quando nós oramos aos enfermos, nós cremos que há poder no nome de Jesus para ser curado. Há poder no nome de Jesus para curar essa pessoa. A oração é o meio pelo qual acessamos a realidade do reino dos céus aqui na terra. É através da oração, querido, que nós dizemos, olha, que vem a realidade do céu sobre a tua vida. E aí nos céus não há enfermidade. Então se nós estamos orando, vem o céu sobre a tua vida, que a enfermidade vai embora em nome de Jesus. O nosso papel é crer no poder do nome de Cristo e orar. Só que nós só cremos se nós nos dedicamos à oração, porque quando eu me dedico à oração, o Senhor começa a comunicar quem Ele é. E na medida que eu vou conhecendo quem Cristo é, a minha confiança nele vai aumentando. E aí eu posso vir com ousadia e orar sobre o enfermo e saber que Cristo Jesus é poderoso para curá-lo. Que Cristo Jesus é poderoso para mudar, para reverter um quadro impossível, porque a palavra dele me diz que para Deus não há impossíveis. Se a oração é estar em intimidade com Deus, ao orar nós podemos acessar toda a realidade da graça de Deus. Se orar é entrar aonde Deus está, quando eu oro, eu estou colocando essa condição diante de tudo que Deus pode fazer. Quando eu oro, eu levo diante do trono de Deus essa causa e deposito nos pés daquele que tem autoridade para fazer. Quando nós erguemos a nossa voz aqui e falamos, Deus, cura a Stephanie que está lá na sua casa com problema na visão, nós estamos crendo que para o nosso Deus não há barreiras, não há tempo, não há limites, não há enfermidades impossíveis, porque Ele criou tudo, Ele fez tudo e sustenta tudo. Tudo passa pelo crivo da sua vontade. Quanto mais tempo nós passamos em oração, mais conhecemos do Senhor e maior é a nossa fé nele. E aí, aquela palavra que está lá em Efésios 3:20 vai começar a ganhar força no nosso coração, e aí eu posso dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado, do que você tem imaginado, porque o Senhor
tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Senhor da tua vida, é Ele que governa a tua história, Ele tem o domínio nas suas mãos, toda a autoridade está sobre Cristo Jesus, e quando nós estamos orando, nós estamos crendo nisso e declarando a nossa confiança nele. Há poder no nome de Jesus. A oração transforma o impossível em possível. Tiago 5,13 vai dizer: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Tem alguém sofrendo aqui? Vamos orar. Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, e em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados, e a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. O Senhor deixou registrado na sua palavra que a nossa oração é poderosa e ela é eficaz, pelo qual nós estamos clamando. E aí você pode estar perguntando: quem que é justo? Você creu em Jesus Cristo? Você entregou a tua vida a Ele? Então sobre você há a justiça de Cristo. Não é pelos teus méritos, não é pela boniteza dos teus olhos, mas é pelo sangue de Cristo Jesus derramado sobre você. E Ele diz: agora você está justo diante do Pai. Vocês estão justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus, favor de Deus sobre a tua vida. E aí o texto de Tiago está dizendo: a oração desse justo é poderosa e eficaz. Sabe por quê? Porque o justo entende que o poder não está no mérito dele, mas é na fé que ele deposita em Cristo Jesus. Fé, querido, é confiança. Fé é confiar que Jesus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Tiago ainda continua dizendo, 5,17, Tiago 5,17, Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era ser humano como eu e você, e ele orou, e o sobrenatural aconteceu. Que a incredulidade caia por terra do nosso meio, e que ela seja enxotada por uma vida de oração, dedicação ao Senhor, e que nós tenhamos ousadia e fé para orar e crer que aquilo que pedimos ao Senhor vai ser feito, porque nós não estamos pedindo segundo o nosso egoísmo, porque o nosso coração está sendo transformado por um tempo de comunhão com Deus. Nós não estamos pedindo segundo os nossos próprios interesses, mas segundo a fé e segundo a vontade no nome de Cristo Jesus. E isso vai acontecer. Fé no nome de Jesus e segundo a vontade de Deus, não tem por que dar errado. É crer que o impossível é transformado por uma vida de oração. Se dedica à oração, querido, e começa a ver o impossível sendo transformado na tua vida. Que nós possamos dizer, como está na palavra de Deus: eu sei no Deus em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha confiança.
Eu sei que os ouvidos do meu Deus estão inclinados para ouvir o clamor do seu povo. Sabe, toda sexta-feira nós estamos aqui juntos, orando, clamando, pedindo para que a realidade dos céus venha sobre nós. E nós temos orado pela tua vida. Vem orar pela nossa vida também, querido. Vem se dedicar à oração. Vem transformar a realidade da tua casa. Quando nós nos reunimos em oração, o impossível é transformado entre nós. Amém? Através da oração, acessamos a realidade dos céus sobre a nossa vida. Os milagres vão chegar. O sobrenatural de Deus vai acontecer. As intervenções do Senhor na nossa história vão chegar, porque nós estamos orando a um Deus vivo que está nos céus. O texto diz que com grande poder eles testemunhavam a respeito da ressurreição de Cristo. É um Deus vivo que nós estamos testemunhando e pregando nesse lugar. E eu creio que Ele tem ouvido as nossas orações. E nós vamos perseverar até que elas sejam realizadas na terra. Eu creio nisso, estou investindo a minha vida nisso e te encorajo a fazer isso comigo nessa noite. Investe a tua vida em oração até que o sobrenatural de Deus invada a nossa realidade em nome de Jesus. A vida é transformada pela oração, amém? Pela oração, nosso coração é transformado, a nossa obra é transformada e o impossível é transformado. Se dedica a orar, querido. Se dedica a orar. O que é necessário para nós é orarmos. É tão simples, por que é tão difícil? Né? A intervenção de Deus na tua vida está à distância, sabe do quê? De um dobrar de joelhos, de um clamor erguido aos céus, de um fechar de olhos, com sinceridade de coração, sem máscaras diante de Deus, com um coração quebrantado, e o Senhor vai te ouvir, porque não é mérito teu, é graça de Cristo Jesus. O Senhor Jesus veio nessa terra para restaurar o nosso relacionamento com Deus, abrir esse novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Cristo Jesus veio nos ensinar a estar com Deus. O caminho que nos leva ao Pai é Ele. Uma vida de oração é estar com Deus. É dizer, como nós cantamos aqui nessa última canção, é dizer: Deus, toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar no meu coração. Toma o teu lugar na minha história. Toma o teu lugar na minha casa, no meu trabalho, por onde eu for. Orar, querido, não é cumprir um protocolo diante de Deus, tanto que a palavra dele, lá em Tessalonicenses 5, vai nos dizer: orem sem cessar. E aí não é para você andar pagando penitência para a rua de joelho, não orando, mas é estar em todo o tempo com o teu coração ligado em Deus. É estar todo o tempo com a tua mentalidade ligada com o Senhor. Tudo que você está produzindo ao longo do teu dia, você vai ali consagrando ao Senhor, compartilhando teu coração com Ele, vai pedindo a direção dEle, a sabedoria dEle. Sabe, no meu dia a dia eu tenho que tomar muitas decisões, e às vezes são decisões rápidas, no instante, mas em todo o tempo eu estou dizendo: Senhor, me dá sabedoria, me dá uma direção aqui. Eu vou entrar numa reunião, eu falo: Senhor, me direciona aqui agora, põe as palavras certas na minha boca, me dá entendimento, me dá revelação. Senhor, abençoa isso aqui que nós estamos fazendo. Queridos, isso é orar sem cessar, é entender que há um Deus conosco, há um Deus em nós, há um livre acesso ao Pai. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está na hora de nós dedicarmos a nossa vida a estar com Cristo, a viver com Ele, falar com Ele em todo tempo, nos relacionar com o Senhor. Amém?
Essa série é a respeito do que é necessário. E o que é necessário é estar com Cristo. É ouvir dele, estar com o corpo dele, testemunhar a respeito dele e ter comunhão com ele.